Como nós conversamos já em outro momento, eu escolhi o curso de História porque eu gostava da disciplina de História que eu tinha na escola, no ensino fundamental, no ensino médio, e eu achava que eu já conhecia toda aquela história. Eu já tinha o suficiente de história medieval, de história moderna, de história contemporânea, de história do Brasil, que eu não gostava muito, e eu queria outras histórias. Mas, chegando no curso de História, eu me surpreendi, especialmente porque, por outras coisas que eu não conhecia, por outros temas da história que eu nunca tinha ouvido falar, mas também por conhecer diferentes perspectivas de história, diferentes maneiras de construir história. E nós tínhamos uma disciplina específica a respeito disso, para discutir as diferentes teorias da história, que era justamente teorias da história, 1 e 2, uma em cada semestre. E eu tinha bastante interesse por fazer essa disciplina, tinha uma grande curiosidade com essas teorias, afinal, seria, ao meu ver, muito interessante conhecer mais a respeito daquilo. Era um momento do curso de História em que eu já estava me abrindo mais para algumas coisas, já estava levando mais a sério o curso, no sentido de ler toda a bibliografia que era indicada, os textos que nos eram passados. Eu tinha uma dinâmica de estudar à tarde na biblioteca para dar conta de toda a carga de leitura que nos era passada. E chegou a Teorias da História. E foi ali que nós tivemos um primeiro contato com Locke, Kant, Hegel, autores em que eu não me atrevo a falar mais a respeito, que eu considero insuficiente o que eu sei a respeito, na verdade. Mas tinha um texto de um autor especificamente que me assustava. Marx. Nós íamos ter que ler Marx. E aqui eu me assustava porque, como eu falei em outro momento já, eu tinha medo da tal da doutrinação no curso de História. Que eu seria doutrinado para o esquerdismo, o comunismo. E aquele autorzinho ali, Marx, era a porta de entrada para isso. Mas tinha que ler, afinal eu ia ter que fazer prova a respeito daquilo depois. O professor tinha a dinâmica de fazer um texto, uma prova, um texto, uma prova, que eu sinto assim, eu até acho bastante justo no caso da avaliação que ele fez. Então eu teria que ler, de qualquer jeito. E fui com muito desgosto. Vale lembrar que naquele momento eu tinha uma ideia bastante rasa a respeito dessas coisas e, portanto, por ser insuficiente, uma ideia bastante preconceituosa a respeito do que era marxismo, comunismo, socialismo, todas essas coisas. Eu falava coisas, por exemplo, de que Marx seria o responsável pela matança de milhões de pessoas que foram mortas nas ditaduras comunistas ao longo da história da União Soviética, da China, da Cuba, Vietnã e assim por diante. Eu simplesmente reproduzia tudo aquilo que eu lia no Orkut, nas comunidades do Orkut que eu participava, e tudo aquilo que concordava com essa visão rasa que eu tinha a respeito das coisas. Tudo aquilo que era contrário, eu simplesmente ignorava. Ou dizia que era escrito por esquerdistas que queriam doutrinar as pessoas. Não lembro se era bem a palavra doutrinação que eu usava, mas está valendo. E eu tinha que ler esse tal do Marx. Era o texto A Ideologia Alemã, tradução da UCITEC, da década de 80, se eu não me engano. E eu li. Peguei o texto, peguei o xerox e comecei. Tá bom, vamos ver. Primeira página, segunda página, terceira página, e eu... Tá bom, vamos ver aqui. E ao longo da leitura do texto, eu comecei a me surpreender. Que eu pensei, mas espera aí, isso está diferente do que eu imaginava. Eu tô concordando? Eu tô vendo que isso aqui não é um absurdo. Eu tô vendo que isso aqui não tem nada a ver com aquilo que me diziam que era Marx. Que história é essa? E aquilo me deixou muito perturbado. Eu concluí a leitura do texto pensando, isso não é o marxismo que eu achava que era. O que está acontecendo? Fui ler a bibliografia complementar indicada pelo professor. 2 textos
do historiador Eric Hobsbawm. Um desses textos era O que os historiadores devem a Karl Marx, e ali falava sobre toda a contribuição do Marx para pensar a história com relação aos modos de produção, à luta de classes, a todos os conceitos que vêm do pensamento marxista, e que eu até então pensava, bom, mas eu achava que isso aqui era uma cartilha para fazer revolução, uma cartilha para dominar o mundo, uma cartilha para enganar as pessoas. Quer dizer que ele é relevante mesmo? E fui ler mais a respeito, mais dos textos complementares. Bom, foi a primeira prova que eu tirei 10 nessa disciplina, eu acho que é a primeira dentro da universidade mesmo, de tanto que eu me dediquei para saber mais pro assunto. Por quê? Porque aquilo me chocou. E eu queria dar conta de entender então o que era aquilo. E, bom, as consequências não foram apenas uma nota 10, mas eu pude abrir a minha mente para perceber coisas que estavam além daquele preconceitozinho raso que eu tinha. E fui ler mais a respeito do que era o marxismo, do que era o comunismo, do que era o socialismo. E não apenas isso, porque na época, por um interesse paralelo, eu tinha comprado um livrinho que era a história dos movimentos e ideias anarquistas. E eu estava lendo aquele livro naquele momento e vendo que diferentes perspectivas estavam surgindo ali no século XIX. Os anarquistas, inclusive, que é difícil a gente falar em um anarquismo, algo fechado, assim como é difícil falar de um comunismo ou de um marxismo fechado. Porque, vejam, eu falei sobre Eric Hobsbawm. Muitos diriam, ele é um revisionista. Ou diziam, não se pode ignorar as contribuições de Stalin para a União Soviética e para o marxismo em si. E outros que vão dizer que Stalin distorceu essas coisas. Afinal, essa é uma das conclusões do Eric Hobsbawm, de que pessoas se apropriaram e distorceram o pensamento de Marx para que a realidade se encaixasse dentro da teoria, na experiência soviética e em outras experiências ao longo da história. E muitas pessoas discordam dessa conclusão. E com isso, nós chegamos a uma outra conclusão, que é uma pluralidade, uma diversidade de pensamentos, até mesmo quando se referem a essas categorias como marxismo e socialismo. Então imaginar que toda essa galera tem um plano em comum de dominação e de doutrinação não é algo abaixo de absurdo. E naquela minha leitura a respeito das ideias e dos movimentos anarquistas, eu vi que tinha uma treta feroz entre os anarquistas e os comunistas, especialmente dentro da primeira internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, onde inclusive o próprio Marx, que fazia parte da Internacional, e Bakunin, anarquista, dentro da Internacional, tiveram atritos terríveis. E, bom, isso me levou a uma experiência bastante interessante naquele momento de procurar conhecer mais a respeito de um assunto que eu não dominava e me julgava conhecedor. E talvez seja isso o que eu gostaria mais de destacar nesse momento, essa centelha que eu gostaria de acender aqui nesse momento, no sentido de que é preciso instigar um pensamento crítico. Se você não concorda com o marxismo, procure conhecer mais a respeito. Não para concordar, até para discordar com mais propriedade. Para saber daquilo que está falando. Porque o que eu vejo hoje é muitas pessoas que pensam exatamente como eu pensava lá atrás. Que achava que sabia dessas coisas, que achava que conhecia e não sabia de nada. E é isso que a gente vê hoje tanto nos debates nas redes sociais. Eu falei do finado Orkut, mas isso acontece hoje em Facebook, WhatsApp, aonde quer que seja, porque o problema é o ser humano, ignorante, que se acha sábio. Eis um grande problema, não só no nosso tempo, mas que, como a difusão da informação está muito maior, a gente consegue perceber essas coisas com mais facilidade.
E não só com respeito ao marxismo, não só com relação à filosofia, não só com relação à política, mas com qualquer assunto. Em vez de reproduzir qualquer besteira que a gente conta por aí, vá ler mais a respeito, procure conhecer, procure ver se isso é isso mesmo. Pode ser que você se surpreenda, pode ser que não. Vou dar um outro exemplo, eu aplico isso em diferentes ocasiões. Durante o mestrado, eu tive um acesso mais direto a Foucault. Nós lemos algumas obras do Foucault e eu não concordo com muita coisa desse autor. Não me identifico com o pensamento dele, mas reconheço que é um autor extremamente válido dentro do pensamento ocidental e que não pode ser ignorado. Essa é a diferença. Eu não posso simplesmente dizer, eu não gosto de Foucault, então nenhum Foucaultiano presta. Isso é uma atitude infantil, no mínimo. Agora, eu sou um marxista? Não sei. Alguns diriam que sim, acusatoriamente, inclusive. Outros diriam que não, com um grande desdém também. Eu sei que isso serviu para abrir a minha mente para uma série de temas e autores que eu não considerava ou não consideraria por puro preconceito, por pura ignorância, e que me traria uma experiência bastante pobre e rasa, até mesmo dentro do curso de História. Porque, vejam só, nem todo historiador é marxista, nem todo historiador é esquerdista. Nem todo professor de História concorda com todo esse ideário. Inclusive, o curso de História da UFSC não é um curso onde o pensamento marxista seja tão popular, tão difundido. Temos poucos professores que realmente se baseiam nessa corrente de pensamento. A nova história é bem mais difundida, é bem mais presente no curso. E isso é algum prejuízo? Não, pelo contrário. Porque história, assim como qualquer outra área do conhecimento, se constrói assim, no debate, na discussão de ideias, de diferentes pensamentos, diferentes contribuições que nos levam a conclusões diferentes. É assim que se constrói o pensamento, é assim que se constrói o conhecimento humano. Não tem outro jeito, desde então. No semestre seguinte, em Teorias da História 2, eu tive contato com um outro texto de um autor chamado Walter Benjamin. Um texto que, quando eu vi, eu pensei, nossa, que bom que é um texto curtinho sobre o conceito de história. E vamos deixar essa história para um outro dia. Por hoje, eu deixo essas centelhas aqui com vocês. Essas são algumas centelhas, algumas memórias que eu trago a respeito da minha formação, que eu acho que pode ser interessante para outras pessoas também. Se é o caso, então, por favor, curta, se inscreva no canal se achar interessante, compartilhe este vídeo com as pessoas que você acha que vão se interessar por esse conteúdo e, por favor, comente no vídeo também. É importante para nós construirmos uma boa experiência aqui neste canal. Até!